Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, aqui com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, conosco, conversando um pouco sobre a palavra de Deus, que está na Bíblia e nos ajudando a compreender os caminhos de Deus, aquilo que Deus nos orienta. Às vezes Deus escreve, nos manda essas mensagens, não é? Através deste livro de uma forma não tão clara, mas para aqueles que buscam compreender, eu creio que nós podemos, não é? Então, estamos aqui, né, com o pastor Sérgio Alves. Tudo bem, pastor? Tudo bem, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos os nossos telespectadores dessa noite, que Deus possa trazer os conteúdos, que é aquilo que mais vai de encontro com as nossas necessidades dessa noite. Que Deus abençoe a todos e agradecemos muito ao Senhor, nosso Deus, por esta oportunidade de estarmos chegando até a sua casa através deste programa. Nós agradecemos muito por isso. Bem, popularmente se diz que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. E no capítulo 19 de Provérbios, no versículo 3, diz: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. O que nós podemos saber, tirar, não é, deste provérbio? É um livro de conselhos práticos, né? De princípios rápidos para você executar e evitar e fazer o certo. A estultícia do homem é quando o homem acha que pode guiar sua vida pela sua própria intelectualidade, pela sua própria capacidade humana. E é óbvio que quando agimos debaixo dessa tutela do conhecimento natural, nossos passos na vida, nossas experiências vão dar errado em muitos aspectos, em muitos números de experiências que nós vamos tentar dirigir nossos passos. Quando acontecem os maus resultados e as coisas não dão certo, o homem, em vez de se irritar com ele, que passou a usar os seus próprios critérios, ele se irrita com Deus porque não deu certo. É verdade. É estranho isso, né? Uhum. É uma coisa que racionalmente não tem sentido, né? Não. Se o homem usasse a razão completamente, também teria que usar a razão nesse sentido, porque usa a razão para tirar suas conclusões, escolher seus caminhos em detrimento daquilo que Deus orienta, ou pela fé, ou por aceitar, não é, que Deus é mais sábio do que o homem, né? E não usa a razão na hora de perceber que Deus não tem nada a ver com aquela escolha, porque foi o homem que escolheu. E aí dizem, como é que Deus permite isto, né? Mas a gente é que faz as coisas erradas, sem buscar a maneira correta de fazer, ou buscar uma orientação de Deus, né, de como nos devemos comportar ou agir em determinadas situações, ou até, quem sabe, em todas as situações do nosso dia a dia, da nossa vida prática, não é? Sim, é porque a nossa natureza humana, ela está totalmente formada e moldada para ir contra Deus em qualquer coisa que aconteça errado na nossa vida. Porque assim, há um lobby de forças energéticas na mente do homem constantemente, até todas as suas experiências da vida, essa pressão da natureza pecaminosa contra a mente do homem, sempre para procurar culpados pela sua própria incapacidade de se autodirigir. Então, o que acontece? Há uma formação psicológica preparada já, para que quando as coisas der errado, que a pessoa se volte contra o Criador. Isso é uma estratégia das trevas. Para que
a pessoa fique amargurada, irritada e desesperançada com Deus. E assim não se aproxima e não busca Deus. Então é uma investida estratégica das trevas para impedir que o homem ache Deus o quanto mais rápido possível, né? Pois é, quando a gente, né, faz escolhas erradas ou as coisas dão erradas, o certo seria nós olharmos para dentro de nós e ver o que nós fizemos, né, que deu errado, que não foi como a gente esperava ou imaginava, e olhar para essa palavra, ver se estávamos de acordo ou não, né? E não se irar contra Deus, que é pura sabedoria e a gente não acessa tendo a nossa disposição, não é? E o incrível nisso tudo é que o homem sabe que seus métodos e maneiras de tomar decisões, escolher caminhos, e ele nunca atribui a ele a fraqueza e o erro, né? Ele sempre quer achar um culpado para a situação adversa que ele está experienciando. E briga, xinga com todo mundo, né? Se ira contra Deus e, né, a última pessoa culpada é ele próprio. É verdade. Então, e a pessoa não percebe que ela está completamente equivocada, né? A pessoa não sente, ela nunca perguntou nada para Deus e nunca seguiu um conselho de Deus. Mas quando as coisas dão errado, Deus é culpado. Isso é bem frequente, né? Então que esse provérbio sirva de reflexão, né, para a nossa vida prática, para o dia a dia, para nós avaliarmos as nossas escolhas, as nossas atitudes, né, para nós usarmos, então, quem sabe, nem que seja a tal razão a nosso favor, né? Mas nós não temos nunca razão, e ter essa consciência de que só quem tem razão é Deus, né, é difícil, a não ser quando se busca na palavra entender isso, buscar para que a gente se conscientize, para que essas forças energéticas, como o senhor disse, né, possam estar, essas forças boas energéticas penetrando também na nossa mente, e não só as forças ruins, as quais a gente fica à mercê, porque no mundo o que mais se vê são coisas ruins, né? Então a gente, para combater isso, deveria buscar essas forças energéticas boas que vêm da palavra de Deus, que é uma palavra santa, que é boa, que é justa, que só nos orienta para o bem, né? E a gente realmente, como diz na palavra, né, a estultícia do homem perverte o seu caminho. Então vamos analisar isso, né? E quem sabe dar uma chance, né, para Deus entrar na nossa vida por nós mesmos, porque é bom para nós, né? Porque eu sempre digo, né, Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Ele continuamos sendo estultos. Bem, pastor, a gente vai fazendo um breve intervalo, mas já voltamos daqui a pouquinho lhe perguntando um pouco mais sobre a palavra de Deus. Até já. Estamos de volta e continuamos a conversar com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que está todas as segundas-feiras conosco, nos ajudando neste estudo bíblico, para que este conhecimento de Deus possa ser revertido para coisas boas na nossa vida, para mais qualidade de vida, mais alegria, mais força, mais esperança para enfrentarmos as situações difíceis do dia a dia. E também, não é, pastor, para nós sabermos como nos comportar com as bênçãos de Deus, que muitas vezes a gente também não sabe, não é, aproveitar de uma forma
que nos traga benefício real para a nossa alma, para a nossa mente, né? Para a nossa satisfação plena, não é? Aquela que vem do coração, né? Da própria alma, do nosso interior. Mas eu gostaria de perguntar agora sobre uma palavra que está no livro de Isaías, no versículo 1, no capítulo 1, nos versículos 2, 3 e 5, onde diz: Ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei os filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono de sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E depois diz lá no 5º, um pedacinho dele diz: toda a cabeça está doente e todo coração está enfermo, né? Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Isto tem a ver também com essa palavra de Provérbios que nós falamos no bloco anterior, não é? Sim. Então, nesse trecho, né, quando o Senhor diz ouvir, ó terra, né, que não tem outro para guiar os homens na terra a não ser o Pai que os criou, né? Nós é que nos tornamos aqui de forma arrogante e rebelde, nós desistimos de ouvir Deus e passamos a ser guiados pelo nosso próprio coração, humano, corrompido e caído, como diz a palavra. A mente está doente e o coração está enfermo, né? Por quê? Porque o que está nos guiando não é o nosso Criador, não é o nosso Deus, e estamos seguindo a filosofia terrena, os conselhos naturais, seguindo os preceitos terrenos, mas nunca nosso dia está pautado pela direção da verdade única do universo, que é a palavra de Deus. Esse nos deixa realmente em situação difícil para viver os dias, porque eu não fui feito para carregar tensões que não são humanas. Por exemplo, uma das coisas que Deus não me deu capacidade nenhuma é de carregar uma natureza pecaminosa por muitos anos na minha vida. Eu não tenho estrutura, eu não tenho resistência para carregar essa natureza pecaminosa no meu dia a dia, nas experiências humanas da vida. Eu vou sucumbir diante dessa prova. Eu não vou suportar, porque eu fui feito por Deus estruturalmente para carregar o Espírito de Deus e ser guiado e comandado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus quer fluir para fazer as coisas difíceis através de nós, nos dar direção e caminho para que a nossa vida seja tranquila, de satisfação e uma vida de paz. Então o homem anda tenso, o mundo está tenso, o medo invade os corações, a insegurança é total, as incertezas estão aí, porque a civilização humana está experienciando o resultado de um comando natural dos seus corações. Essas são consequências. É verdade. Nós estamos muito engolfados nesses pensamentos, em todas essas pressões, dificuldades, como o senhor disse, e as pessoas não conseguem mais sair daquilo, né? É difícil, e aí vem uma carga grande de sentimentos muito difíceis de a gente lidar, né? Por nós mesmos. E na verdade as coisas poderiam ser muito simples e leves, né? Se nós entregássemos, como também diz na Bíblia, não é? Entregar a Jesus, a Cristo, o nosso fardo e tomássemos o fardo dele, que é leve, que é suave e leve. Isso é uma outra coisa, não é? Que o Senhor poderia comentar, não é, com as pessoas, o que ele, né? O que o Senhor quer dizer quando diz
tomai de mim o meu jugo que é leve, que é suave, não é? Sim. O homem só vive ou pelo mandamento intrínseco de uma natureza pecaminosa, que são espíritos trevosos que governam e nos ensinaram, nos educaram e nos prepararam para viver naturalmente. Ou nós vivemos pelo Espírito de Deus. Então, quando Deus chama uma pessoa para a igreja e batiza, aquela pessoa se batiza, Deus está dizendo para ela: agora nós vamos mudar tudo na tua vida. Agora nós vamos mudar a tua mente, vamos renovar teu caráter, tua personalidade será reconstruída, embasada em Cristo e na verdade. Consequentemente, tuas atitudes vão ser saúde e benefício e bênção para os teus dias, né? Então, o que é o jugo? O jugo é um mandamento, né? Eu estou sob jugo do maligno ou estou sob o jugo de Deus? Então, se eu estou sob o jugo de Deus, minha vida é de liberdade, minha vida é de satisfação e de paz. Por quê? O Senhor vai dar um direcionamento em tudo na minha vida de como eu devo andar, viver e fazer as coisas. Então, pode falar. Não, eu creio que mais pessoas não buscam isso porque não creem que as coisas do mundo sejam assim malignas. Apenas muitas vezes para as pessoas isso são circunstâncias adversas, mas não há esse entendimento de que o mundo jaz no maligno, como está escrito, né? E essa busca, como o senhor disse, é ir na igreja, buscar uma igreja, que é a casa de Deus, que pode também ser dentro de nós, onde Deus habita, mas o buscar um lugar onde às vezes mais pessoas congregam aquilo que diz também na palavra, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Então é uma forma de buscar, de estar tendo um acolhimento junto àqueles que estão buscando a palavra de Deus, que estão unidos em busca, né, desta força, dessa energia positiva de Deus para fazer frente, combater essas energias ruins do mundo, não é? Sim. Veja assim, o mundo é ruim, não é porque intrinsecamente tem um sistema do autor ruim, porque se Deus conseguisse colocar a sua presença dentro dos corações, o mundo seria bom. E o maligno não teria uma chance de fazer as suas realizações destruidoras como está fazendo hoje. O mal só consegue fazer coisa ruim se ele tomar corações, né? Eu lembro de não sei se vai dar tempo ainda nesse programa. Vamos espichar um minutinho a mais aqui, eu acho que dá sim. Eu lembro assim que tinha 2 homens que tinham uma amizade maravilhosa há anos, inventaram de fazer uma sociedade numa empresa. E eles eram tão amigos que eu nunca tinha visto coisa igual. Então durou 7 meses, 6, 7 meses, eles estavam inimigos de morte, entende? São as coisas, né? Então como é que a pessoa não vai acreditar que as boas intenções não resolvem o problema? Verdade. E os laços, amizades naturais não dão redenção para o homem, entende? É só Cristo que põe um caráter reto e justo para que vivamos em paz com todos. Verdade, né? Transformar pessoas, né? A alma, né? O caráter das pessoas, um caráter de Cristo. E voltamos lá, não é? No nosso início, em Provérbios, né? Onde diz que a estultícia do homem é que leva, né, a sua derrota, né, aos problemas. Então, vamos ser sábios buscando a sabedoria de Deus, que é perfeita, não é? Ele está nos céus e nós na terra, e diz: ouvi, ó terra, né? Então ele está no alto, muito acima, elevadíssimo acima de nós, e vê e sabe, né? É o Todo-Poderoso e toda a sabedoria está com ele. Então vamos buscar, né? Não sejamos estultos,
Vamos buscar a sabedoria dele para que nós sejamos mais felizes, sabendo agir e reagir, né, segundo os seus preceitos em relação a todas as coisas, e não segundo o conhecimento e a razão humana, né, que na verdade, somos ignorantes e cegos, não é, pastor? Bem, temos que encerrar por hoje, não é? Nosso tempo chega ao fim, mas na próxima semana queremos estar com o Senhor novamente, aqui com os nossos telespectadores, trazendo um pouco mais desta palavra de Deus, né? Para que possamos ser transformados, ajudados, né? Quem sabe até consolados e animados aí, não é? A buscar algo melhor para nós neste mundo, uma vida melhor. Então, muito obrigada e até o próximo Viver Bem em Cristo. Ok, uma boa noite a todos e voltamos na próxima semana. Viver Bem.